Amém, meus irmãos? Na semana passada, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele trouxe um ensinamento, né, sobre... Nós temos falado ultimamente sobre o nosso comportamento como maridos e mulheres e maridos, né, maridos e mulheres. Foi falado bastante semana passada sobre a função do homem, a função da mulher. Espero que tenha ficado claro para nós, né, a palavra do Senhor. Espero que esse estudo nos ajude, né, a colocarmos em prática aquilo que a palavra nos ensina. Qual é o nosso dever, né, como cristão, sendo marido e sendo esposa, né? E hoje Paulo vai continuar, capítulo 6, continuando sobre o relacionamento de família, né? Hoje vai falar um pouquinho sobre o relacionamento de filhos e pais, e também sobre trabalhadores e patrões, né? Os servos e escravos, né? Os servos e patrões, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, capítulo 6. Eu vou parar na metade do capítulo 6. Se Deus permitir, na semana que vem eu vou dar continuidade, para que a gente tenha tempo também de pensar qual vai ser o próximo livro, né? Não dá para decidir, a gente vai decidindo já começando hoje, na semana que vem a gente traz aí qual será o livro, que aí a gente tem mais umas 2 semanas aí para estar estudando a introdução e essas coisas, né? Então vamos ler o versículo 1, por gentileza, irmãos. Efésios capítulo 6, o capítulo 6 é muito interessante, tá? Ele vai encerrar o ensinamento sobre a família, sobre relacionamentos de um para com o outro, e nós vamos terminar o capítulo 6, se Deus permitir, falando sobre as armaduras de Deus, né? As armaduras do cristão. Muito legal o capítulo 6. Aliás, a carta aos Efésios é muito boa. Cada vez que nós estudamos, cada vez que eu saio daqui, né, e que eu estudo e leio, né, em casa, eu aprendo um pouco mais. E isso é o mais importante, né? Nós entendemos a palavra para nós, né, primeiro, para que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas, né? Quem pode ler o versículo 1 do capítulo 6, por favor, irmãos? Filhos, obedeçam aos seus pais, né? Em algumas versões, claro, tem uma versão diferente aí, honre seu pai e sua mãe, é isso? Ele vai falar depois, né? Primeiro ele vai começar falando, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Qual é o maior exemplo de obediência, né, de um filho e de um pai? Vamos trazer para a Bíblia, né? Jesus, né? Vocês lembram que no capítulo anterior nós falamos não, né? A Bíblia diz que nós temos que imitar o que Deus faz, né? O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Imitar o pai. Ele vai dizer assim, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Não tem exemplo melhor de obediência nem maior do que o próprio Cristo. Pode falar, Cidadão. Nós temos um exemplo que é meio pesado, que é o exemplo do Abraão e seu filho. Porque se você vê o contexto ali, ele vai sacrificar o filho, e o que ele faz? Ele leva a lenha, né, e o filho leva a lenha. E ele fala que vai fazer um sacrifício. Só Sim. que ele não está levando o carneiro. O filho pergunta, né? E você vê que ele não refuga o pai. Sim. Confia no pai. Sim. Isso foi interessante, né? Para mim, acho que além de Jesus, né? Acho que esse aqui é o maior exemplo que o Soldado falou, né? Eu ia falar sobre isso. Porque uma vez eu trouxe uma mensagem em relação a isso, faz tempo. Porque a gente fala muito sobre a obediência de Abraão ali, né? Para com Deus. Mas se você for analisar o comportamento de Isaac com Abraão, em nenhum momento ele questiona o pai, né? Ele só faz uma pergunta para o pai: pai, né, cadê o sacrifício? Porque ele via, né, às vezes o pai levando sempre o sacrifício, né? E naquela vez não tinha o cordeiro, mas era ele o sacrifício. Mesmo assim, quando você pega o momento em que Abraão ele deita Isaac no sacrifício, né, em nenhum momento ele questiona, né? A Bíblia não diz isso. Ele foi totalmente submisso ao pai dele, né? Isaac foi totalmente obediente a Abraão, né? E a Bíblia fala, isso é um mandamento, é o único mandamento com promessa, né? Isso é dito lá em Levítico, lá atrás, isso é dito, ensinado pelo Senhor. E se nós olharmos para o Velho Testamento, que eu acho que tem os maiores exemplos, né, de lá de pai e filho, né? Você vai ver como José, por que José ele era tão querido pelo seu pai, né?
diante dos seus irmãos? Porque provavelmente era o que mais obedecia. Inclusive tem uma passagem que o pai dá uma ordenança, né, para que eles cuidassem, né, das suas terras, porque eles tinham que cuidar, né, que nem os dias de hoje, né, os filhos, a herança fica aí, né, hoje tem as terras, os filhos têm que dar seguimento. E José, ele chamava a atenção do pai por aquilo, né, não é que ele era o favorito, talvez ele seria o filho mais obediente, que ouvia mais o pai, né, então nós temos que ser assim, e parece que é uma coisa difícil, principalmente nos dias de hoje, né, o filho ouvir o pai, né, e a mãe, né, obedecer, né, o pai e a mãe, ser obediente ao pai e à mãe. Tem sido cada vez mais complicado isso, mas não, principalmente a Bíblia vai dizer, né, o amor de mãe, né, ele é o comparado com o amor de Deus. Né? Ninguém ama mais você, talvez, do que seu pai e sua mãe, né? Tirando Deus, né? Porque a Bíblia fala que ele nos amou tanto, entregou o seu próprio filho, mas o relacionamento, é muito importante isso, ouvir o pai e a mãe. Às vezes, né, talvez não vai ser, pode ser que você não tenha uma grande referência, né, seu pai e sua mãe, e ouvir o pai e a mãe às vezes é complicado, mas nós temos um pai mesmo assim, né, porque ele disse que nós nos tornamos filhos, né? Então, esse relacionamento, o apóstolo Paulo em si está falando sobre isso, porque isso acontecia muito na velha aliança. Vocês lembram de Sansão, né? O que levou Sansão à queda, né? Ele não obedeceu. Meu pai falou, ó, não, o pai e a mãe dando conselho para ele, né? Não faça isso, né? Não se relacione com pessoas dali, e ele acabou se envolvendo e acabou tendo um final triste, né? Trágico, apesar de na sua morte ele matou mais pessoas do que durante a sua vida, mas ele não ouviu o pai e a mãe, né? Sim, podia ser um fim melhor se ouvisse o pai e a mãe, se diferente, porque ele tinha, Deus, né, deu um poder para ele, e tinha o pai e a mãe aconselhando o cara fazer o que era correto, né? Mas ele foi totalmente contrário do que o pai falou, do que a mãe falava. Outro exemplo interessante também é Davi. Davi, ele, mesmo depois que ele, se você for pegar um pouquinho antes quando ele enfrentar Golias, né, quando ele se dispõe a enfrentar Golias, lê lá o texto um pouquinho antes, os textos, lá vai mostrar que antes de ir para essa batalha, Davi, ele deixou a função que ele tinha, né, cuidar das ovelhas, né? A Bíblia vai dizer lá que ele deixou tudo redondinho antes para o pai, ele deixou tudo cuidadinho, deixou alguém lá para ficar lá e ele foi até a batalha. Então, olha como eles temiam o pai antigamente, como eles ouviam o pai. E Davi, ele tinha tudo para ser um filho rebelde, porque ele era rejeitado. Inclusive, ele não sentava na mesa com seus irmãos para a refeição, não era esperado por ele lá. Ele tinha tudo para ser um cara, né, revoltado, que muitos falam, revoltadinho, tem aquele filho revoltadinho às vezes, né? Ele tinha tudo para ser isso, mas ele obedeceu ao seu pai, né? Foi obediente ao pai. Então, é muito importante, né? E isso, depois a gente vai ver com relação ao pai, né? Primeiro ele fala do filho, né? Nós obedecemos os nossos pais. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Porque seu pai tem mais experiência, seu pai viveu mais que você, sua mãe também. Pode falar, senhor. Sim. Sim. Isso, exatamente. Exatamente. Sim. Não nas coisas ruins, né? Se teu pai for um exemplo no Senhor, né? Você obedece seu pai. Ouve o que seu pai está falando, né? Sua mãe está falando, porque é muito importante. Né? Principalmente, um detalhe, né? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Né? Seu pai faz coisa errada, vai te ensinar a fazer coisa errada, você vai fazer coisa errada, né? Não. Aí tem um ditado que fala, né? Filho de peixe, peixe não é, né? Isso aí, em cristão, não tem essa, né? Não, porque meu pai foi um pai ruim, você também? Não. Eu estou em Cristo hoje, né? Tem que ser diferente. Temos que ter ações diferentes. Então, é importante. Tem alguns exemplos na velha aliança lá, se nós olharmos, que os filhos foram obedientes aos seus pais, honraram os seus pais. Né? Então, isso é muito importante. Aí depois ele vai dizer no versículo 2, quem pode ler, por favor? O primeiro mandamento com promessa, eu não vejo depois, mesmo assim, outro mandamento com promessa como esse. Né? Aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Nós falamos sobre obediência,
E agora estamos falando sobre honra, né? O que seria honrar seu pai e sua mãe? Como é que vocês entendem sobre isso? Como é que eu honro meu pai e a minha mãe? Reverenciando. Quem mais? As atitudes. Quem mais? Como é que eu honro meu pai e minha mãe? Respeito, né? O amor. Quem mais? Obedecendo, né? Que é a continuação do primeiro versículo, né? Sequência do primeiro versículo. Quem mais? Como é que nós podemos honrar o nosso pai e a nossa mãe? É um mandamento com promessa isso, né? E se, eu vou fazer outra pergunta, então eu vou recapitular minha pergunta. Se nossos pais forem os pais ruins para nós, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Sim. 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 Deus vai estar sempre acima de tudo, né? Desde que aquilo. É que nem a mesma coisa que a gente falou do marido e da esposa, lembra? Mulheres, né? Honre seu marido, não é isso? Desde que aquilo ele não esteja te arrastando para fora da igreja, né? Te afastando, eu vou ter que fazer aquilo, ser submissa a ele dessa forma é complicado, né? Então a mesma coisa em relação ao pai. Mas é assim o nosso papel, né? Porque assim, um exemplo, se eu tive um pai ruim demais, né? Não ligava para mim, nunca foi um pai presente para mim. Aí ele envelhece, né? E todos abandonam ele, né? E eu também sou um desses que abandonam. Isso não é o que o Senhor ensina, exatamente. Isso não é perdoar, né? Porque dessa forma que o Senhor ele nos perdoa, isso é o amor ágape, né? É você amar sem mesmo sem ele merecer. E você está honrando seu pai também, né? Não é justo nós fazermos isso, né? Isso não é um papel de um cristão, né? Um exemplo, eu sou uma bênção aqui, né? Venho, sirvo o Senhor aqui com os irmãos e meu pai que se lasque lá, ele também não foi um pai bom. Então a gente tem alguma coisa no nosso coração que precisa ser tratado, né? Senão a gente não vai, a gente tem que perdoar, ainda que ele não queira contato, tudo bem, né? Mas se eu puder me aproximar do meu pai e da minha mãe e honrá-lo, né? Eu tenho que fazer isso, né? Nós temos que honrar os nossos pais, né? Eles nos geraram, né? Eles nos deu vida, nos ensinou. Às vezes, que nem eu falei, acontece situações de ser um pai ruim, mas nós temos que fazer o nosso melhor sempre, porque isso é bem visto pelo Senhor. Ele vai dizer assim, honra teu pai também, porque é um primeiro mandamento com promessa. E isso junta no que nós estávamos falando, principalmente lá na Velha Aliança, quando ele fala isso. Eles honravam o pai e a mãe, né? Tinham que honrar o pai e a mãe. Eu estava comentando com a Varoa que tem aquela passagem de... Qual é o nome dele mesmo? O varão lá? Está lá em Reis, vocês deram aula? Acabe, Jefté. É o exemplo mais difícil, né? E Acabe foi o rei Acabe, né? Que mandou matar Jaboque, é isso? É Jaboque, não? Nabote. Nabote. A vinha de Nabote. Ele vai... Ele foi um exemplo porque o pai, era comum, né? O pai deixava uma herança para o filho, né? O filho recebia uma herança. E Nabote, a rainha, vocês lembram o nome da Jezabel? Muito bom. Jezabel, ela faz de tudo, né? Para arrancar. Ele luta pela herança dele. E mesmo não tendo mais os pais, mas ele luta porque aquilo ali era uma herança deixada pelos pais, né? Era promessa, ele tinha que lutar por aquilo, só a terra, não, mas ele lutou pelaquela terra, né? Ele honra ali o seu pai e sua mãe, mesmo depois de ter morrido, né? Então, é um exemplo interessante isso, né? A gente tem que honrar o nosso pai, a nossa mãe, mesmo que às vezes não seja uma herança, deixou uma herança boa para nós, mas nós temos que tirar. Às vezes eu vejo muitos casos assim por aí, né? De filhos sendo revoltados com os pais, né? Você vai lá no asilo, tem muitos pais, infelizmente, né? Muitos senhores, velhinhos largados lá. E às vezes o filho poderia ter ajudado o pai. Não é que é ruim, né? Se você for lá, eles são muito bem tratados. Mas o filho às vezes tem a condição, sabe, de ajudar o pai e a mãe, né? Então,
Eu não consigo, não vejo assim, fazendo um negócio desse, né? A gente tem que honrar nossos pais e nossa mãe. E de várias formas, principalmente hoje, que a gente vê que o filho sobe o tom para o pai, né? Mesmo o pai e a mãe sendo bons pais, o filho ele não respeita o pai, né? Ele responde o pai à altura, xinga o pai e a mãe. Eu já vi muita gente fazendo isso, né? Muitos adolescentes falando, só doida aí, não sei o quê. Eu estou usando um termo melhor. Eu estou sendo gentil, né? Porque eles falam, xingam realmente o pai, agridem o pai e a mãe, né? Então isso é muito complicado, né? A gente vê vários casos aí de filhos agredindo o pai. Então isso acabou. Eu não sei se vocês pegaram aqui a maioria dessa época de você, né? O pai dar a bênção ao pai e à mãe, né? Era um sinal de respeito, né? Isso é uma tradição, né? Nós sabemos que o nosso Senhor maior é o Senhor, mas ainda raramente você vê isso. No respeito, o pai falou, a mãe falou. Escutem, né? E honrem o seu pai e a sua mãe, né? A gente tem que fazer isso. Aí ele vai dizer no verso 3, para que te vá bem e tenhas uma vida longa sobre a terra. O que isso quer dizer, irmãos? Eu vou ver que nem 300 anos, né? O que seria ter para que te vá bem e tenha uma vida longa sobre a terra? É isso aí, soldado. Se ele está falando que é um mandamento com promessa, sobre Deus te abençoar, né? Deus, ele abençoa aquele que cuida do pai e da mãe, né? Aquele que honra o pai e a mãe. Nosso irmão, qual é o nome do irmão que teve essa mensagem? É Juliano. Muito boa a mensagem, né? Domingo, né? Ele falou sobre José, como que Deus honrava ele, né? Porque ele era um bom filho. E mesmo com os irmãos, e depois no final da história de José, vocês lembram o que aconteceu com ele? Qual foi a última atitude de José perante seu pai? O que ele fez? Ele se prostra perante o pai dele, né? Ele perdoa os irmãos, perdoa o pai. Olha que coisa linda, né? Ele honra o pai dele e a mãe dele. E você vê, ele citou aí, tudo que José fazia era bem sucedido. É isso que Deus está falando. O filho que é um bom filho, né? O filho sendo um bom filho, porque ele fez isso com Jesus. Ele disse assim, Jesus ele foi obediente até a morte de cruz. E Jesus abriu mão de sua glória, né? Ele sofreu tudo o que sofreu, mas Deus ele tinha uma recompensa para o filho dele, né? O nome dele estaria sobre todo nome. Nome de Jesus. Ele estaria à destra do Pai. Um lugar bom, né? Então assim acontece conosco. Deus ele abençoa, né? O filho que respeita o Pai, segundo no Senhor, né? A vontade do Senhor. As coisas vão bem para a gente também. E assim, vão bem no sentido de você também se tornar uma pessoa boa, né? Se você for um bom filho, você vai ser um bom funcionário, vai ser um bom irmão, né? Vai ser um bom pai, vai ser um bom marido. Muito provavelmente isso vai acontecer, né? Eu não sei se ainda tem isso aqui no nosso meio. Acho que a Flávia, ela foi lá, quando eu conheci ela foi lá em casa, eu ouvi ela perguntando para minha mãe, né? Como que eu era como filho. Isso é importante, né? Como que é? Né? Ele é um bom filho, né? Ele te honrou, ele honra vocês, ele respeita vocês, então vai me respeitar também. Então ele vai ser uma pessoa, sabe? Vai ser um bom pai para os seus filhos. Se ele for um bom filho, ele vai ser um bom pai para os seus filhos também. Se ele honrou os pais, ele vai honrar o seu filho também quando ele tiver os filhos, entende? Então é isso. As coisas vão acontecendo nesse sentido, né? Então a gente tem que ver as coisas, para que as coisas nos vá bem. Nós precisamos honrar os nossos pais, nem as nossas mães. Pode falar aí, pessoal. Sim. Sim, grave. Sim, sim. Tiveram consequências terríveis, fizeram totalmente o contrário do que o pai ensinava. Isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Tem mais aí? Alguém falou alguma coisa? Moisés. Fala aí, mano, pode ficar à vontade. Tem vários exemplos, né, de filhos bons, né, filhos ruins, e independente do que aconteça, né, do histórico, nós temos que fazer de forma diferente, né? Talvez tenha pessoas que tenham dificuldade nisso. Não teve uma criação talvez exemplar, mas tem hoje Cristo, né? Faça você diferente, né, para que seus filhos também te honrem um dia, né? Então é isso que nós temos que fazer. E vocês pais, ele vai dizer no verso 4. Quem pode ler o verso 4, por favor?
Vamos separar esse versículo aqui em duas partes, tá? Eu vou fazer o versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira. O que seria você provocar o seu filho à ira? Você ficar provocando teu filho lá, não, como é que vocês entendem dessa forma, esse texto? O que seria isso aí? Não provocar ele à ira. Vamos ver se bate. Sim. Sim. Ou você instigar o seu filho a fazer o que é errado. Entendeu? Porque olha o texto. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a irem, né? Não, vocês não instiguem seu filho, não ensinem seus filhos a fazer o que é errado, né? Não leve eles a fazer coisas que são erradas, entende? O pai, né? Um exemplo, eu vou citar um exemplo bobo aqui. Eu estou lá em casa lá, aí eu me chamam lá para me cobrar, né? Aí eu falo para minha filha assim, fala que eu não estou, né? Eu estou instigando meu filho a fazer coisa errada. Eu estou ensinando meu filho a mentir. Entende? Por causa do meu erro. Porque olha o que ele vai falar na sequência. A gente tem que analisar o texto todo. Ele vai dizer assim, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós temos que ensinar os nossos filhos. A Bíblia fala sobre isso. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Já tem mais um texto em cima dos pais. Então a gente tem que criar o nosso filho na disciplina do Senhor, segundo a palavra. Se eu estou ensinando meu filho segundo a palavra, eu estou ensinando ele a mentir. Então, eu estou provocando meu filho a ira, a fazer coisas erradas. Se meu filho me vê agredindo minha esposa, entende? Seja fisicamente ou verbalmente, ele vai, né? Ele está dizendo aqui, a gente tem que ser o filho. Olha só que interessante, o filho vê você como referência, mas você tem que ser uma boa referência, o pai e a mãe. Sim, tem que tomar o cuidado também, de ficar... Ele é o filho preferido. Sim, mas também, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não levar... Um exemplo, o filho... Deus, ele não é assim conosco, né? Olha o nosso exemplo. O seu filho, tudo que ele pede, você dá. É correto isso? Eu não acho isso correto. Entende? Porque seu filho vai sair com você para algum lugar, vai começar a dar chilique lá e você não tem condições. Vai fazer o quê? Vai roubar? Exatamente. Você está instigando seu filho a ser daquela forma. Né? Às vezes nós estamos ajudando, nós estamos piorando nosso filho. Instigando ele a ser uma criança irada, né? Uma criança revoltada. Né? E principalmente, vamos chegar num termo assim, principalmente para nós pais. Quando ele fala isso, ele vai dizer assim, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Como que era o relacionamento de Deus e Jesus? Proximação, né? Respeito, aproximação. Quando Jesus estava mal, ele várias vezes ele saía para orar. Né? Várias vezes, nos momentos de dificuldade de Jesus, ele saía para orar. E se ele saia para orar, vai ter 2 momentos na Bíblia que Jesus faz isso, e eu acho muito bonito isso. Uma, quando ele descobre que João Batista morreu da forma que morreu, a Bíblia vai dizer que ele ficou triste, né? Ele se retira, e no momento que ele estava próximo da crucificação, quando ele, Getsemane, quando ele suar sangue. São 2 momentos mais bonitos ali que Jesus, e várias vezes ele sai para orar, mas esses são os 2 momentos mais complicados para Jesus, eu acho, ali na Bíblia. Mas esse relacionamento do pai com o filho era sempre próximo. E o nosso relacionamento com o nosso filho tem que ser assim também. Tem que ser próximo. Nós temos que saber o que os nossos filhos têm feito, o que os nossos filhos têm assistido, o que os nossos filhos têm participado. Um exemplo, eu fui na reunião da Ju há 2 semanas. A sala tem 40 alunos, tinha 5 pais. E o cara do conselho tutelar que foi, ele falou assim, vocês precisam acompanhar o filho de vocês. Saber onde está o filho de vocês, saber com quem anda o filho de vocês, saber com que amizade o filho de vocês está fazendo. Porque às vezes
Tem crianças e jovens que se matam aí, a gente nem sabe, pegou depressão, a gente não sabe porque a gente não acompanha. Pode falar, soldado. Quando estavam fazendo curso, ensinaram, eles estavam na olho, olha, fica de olho no seu filho, né? O bem dele. Sim. Porque depois não vai chorar. Ele falou assim, quando eles não estiverem, vê o que ele está escrevendo e o que ele está lendo. Vê o que ele está tirando foto e o que ele está guardando. Porque isso pode salvar a vida dele. Exatamente. Porque quando uma pessoa começa a entrar em depressão ou entrar pelo caminho errado, a tendência dele é querer esconder coisas. Sim. E o pai tem que ser amigo. Sim. Tem que ser amigo. Eu fiquei 6 meses da minha vida, todo dia, saindo com a Ailton e caminhando na praia. E conversando sobre todos os assuntos. Por quê? Porque eu achava que isso era necessário. Sim. Porque às vezes a gente pensa que filho é objeto. A gente os tem e faz uma festa quando os tem, depois a gente abandona ele para o mundo. Sim. Vai ser criado pelas professoras da vida que não tem nenhuma noção do que é a vida. Exatamente. A gente parece que já está na escola e já vai aprender tudo lá. Não é assim. A escola, ela educa, né? Ela ensina, na verdade, né? Você, o seu filho, você que doutrina o seu filho. Ele está falando aqui, mas crie na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus estava sempre perto de Jesus. Deus estava... É um relacionamento muito próximo, e depois com os discípulos também. Por que a gente estava comentando sobre isso? Por que às vezes, o irmão falou no domingo, por que o apóstolo Paulo estava preso, tomando surra, e eles adorando o Senhor? Porque Deus estava ali com ele, ele sabia que Deus estava com ele, através do Espírito. Nosso relacionamento de pais e filhos, porque a nossa base tem que ser maior, tem que ser a Bíblia, né? A nossa base maior para a educação, para o casamento, para todas as nossas vidas é a palavra. Eu tenho que pegar na Bíblia o exemplo de pais. Como que os pais se comportavam com os seus filhos? Como é que era um pai que acompanhava o seu filho e criava ele na disciplina do Senhor? Né? Na Bíblia, sentar com o seu filho, o Salto falou, né? Tirar esse tempo, porque às vezes a gente tem tempo para tudo, né? Mas para os nossos filhos a gente não tem. A gente acha que dando as coisas, né? Só dando as coisas, tem que trabalhar, estou trabalhando, ele tem que entender isso. Não. O filho, ele quer estar perto do pai. Pode falar. Sim. Sim. Ter o relacionamento. Nós temos que nos relacionar com os nossos filhos. Ainda mais no dia de hoje, que é muito... Não é só a gente... só dar o celular que fica quieto lá, cala a boca, tá bom, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso vai criando um hábito. E a gente vai começando a ficar acomodado como pais, né? É difícil, né? Hoje, como cristão, né? Eu entendo muito isso, né? Eu não tinha muita conversa. Meu pai não era muito de conversar, né? Eu conversava muito mais com a minha mãe, né? Isso fala mãe e pai, tá? Porque tem mãe que cria o filho também sozinha, né? E tem a sua dificuldade. Então, assim, mas tem essa confiança no seu pai e na sua mãe, né? E o pai e a mãe precisam mostrar essa confiança para o filho. Eu estou aqui. Assim como Deus mostrava para Jesus, assim como Jesus mostrava para os discípulos, quando ele os discipulam, assim como os apóstolos faziam com os discípulos deles, né? Que você vai ver as cartas que Paulo escreve para Timóteo. Que coisa linda, né? Olha, eu estou aqui, eu queria estar aí com você. Né? Mas eu não posso, infelizmente eu não posso, mas eu queria estar perto. As cartas de Paulo mostram isso, o cuidado de um com o outro. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado de pai, nos colocarmos na posição, assumirmos o nosso papel de pai e mãe e sermos próximos dos nossos filhos. Né? Pô, faz tempo que eu não falo com meu filho. Caramba, cara, difícil, né? Aí é que nem o soldado falou, quando você vai olhar, já está lá no mundão, o mundão já carregou, já abraçou. Tudo bem que vai chegar uma fase que ele vai querer escolher o que ele quer. Mas um dia o Senhor, irmãos, Ele vai olhar para nós e falar, você foi um bom pai, né? Você fez a sua parte, agora é a escolha dele. Como muitos fizeram, como o próprio Judas fez. Ele foi discipulado por Jesus. Aqueles que amavam Jesus, Jesus sentia aquele amor, poxa, encostaram no peito de Jesus. O próprio João, né? Então, assim, ele teve essa oportunidade também, mas uma escolha é dele. A escolha é nossa, né? Mas a gente precisa vigiar o que está acontecendo, né? E isso... Não provocar ira, nós temos que disciplinar os nossos filhos segundo o que o Senhor ensina, da forma como Ele ensina.
né, o melhor caminho. O caminho é esse. Mas eu acho que o relacionamento é tudo, irmãos. Conversar com os seus filhos, né? A segunda parte do capítulo 10 eu vou encerrar daqui a pouco já, que vai parar no versículo 10, aí o varão continua na semana que vem, né? Vamos ler o versículo 5 e o 6, por favor, do Efésios 6. Quem pode ler, por gentileza? Por que ele fala sobre isso? Porque tinha, mesmo na mesma congregação, servos e senhores, tá? Às vezes tinha pessoas que tinham, né, o servo tinha o escravo. E eles estavam na mesma congregação, muitas das vezes. Eles adoravam a Cristo juntos, né? Eles estavam unidos juntos. Por isso que Paulo vai bater muito sobre isso, sobre a acepção de pessoas, sobre não desmerecer ninguém, não se achar melhor do que ninguém. Tinha esse relacionamento aqui. E Paulo vai falar para o empregado. E a gente tem a parábola, né, do servo fiel, tem vários exemplos que Jesus deixou, né? Mas isso é uma coisa que, trazendo para os nossos dias de hoje, né, a gente tomar cuidado com isso, né? O patrão está olhando, né? Vamos... Aquele ditado que o mundo ensina que é ruim, né? Quando o gato sai, né, o rato faz a festa, né? Quando o patrão vira as costas, começa a meter o pau nele, né? Falar mal, né? Ou então só vou trabalhar se ele estiver vendo. Isso é errado, irmãos. Paulo está dando um exemplo, porque você tem que ser... E o irmão falou isso domingo, né? Como é que você é no seu trabalho? Você é um exemplo, uma referência? Vão olhar para você e falar, pô, mas você não é cristão, mano? Está fazendo isso com o chefe por quê? Só que tapa na cara você toma do diabo, né? Que te acusa, né? Uma vergonha para a gente. Nós temos que ser bons servos. Ele não é cristão, meu patrão não é cristão, mas graças a Deus por isso, né? É o que sustenta a minha família, né? Paga o meu salário, paga suas continhas, você leva o seu alimento para casa. Não, é justo você fazer o que é correto, né? Ele não está vendo, vamos fazer isso aqui. E Deus? E Deus olhando nosso comportamento lá, de cima? Dependente. A maioria aí serve a outros deuses, fato, muito fato, principalmente a maçonaria, né? Muitos consagram suas empresas, e isso é motivo de sucesso para alguns, mas tem cristão lá dentro também, e Deus está conosco, né? E a gente é abençoado por aquilo ali. Né? Então, assim, o que fica oculto aos olhos do teu patrão, né? Ele não está vendo, eu vou extorquir. Isso mostra o exemplo de conversão de... Eu vou jogar aqui no ar, vamos ver se vocês lembram aí. Um cara que fazia coisa errada e depois ele se arrependeu quando ele se converte. Também, mas teve um outro que eles... Zaqueu, né? Mateus também, né, dona Jane? Porque ele era um cobrador de impostos. Mas Zaqueu é um exemplo lindo, né? Porque quando ele se converte, a Bíblia vai dizer que ele devolveu, ele extorquia, né, as pessoas, ele cobrava muito a mais daquilo. A Bíblia vai dizer que ele restituiu e ainda mais as pessoas que ele roubava, né? Ele se arrependeu de verdade. O cristão tem que ser assim, né? Ele tem que ter esse cuidado de não fazer coisa errada, porque às vezes parece ser uma coisinha só, mas tá roubando o patrão. Um exemplo, se o meu chefe, ele fala muito isso, né? Os caras lá acham que eu não sei, que eu vejo que eles não vão trabalhar, né? Alguns não saem para trabalhar, né? Não saem para a rua. E eu sou pago para ir para a rua. Paga gasolina, me dá o transporte, a moto para mim ir para a rua. Eu tenho que, tá chovendo ou não, eu tenho que fazer meu papel. Né? Porque ele não está aqui, ele é lá de São Paulo, ele não vai nem saber. E Deus? Eu estou roubando meu patrão. Entende? Mente lá no relógio lá de ponto, lá, adultera. Tem cada coisa que a gente vê. Né? Vamos fazer corpo mole, porque, irmãos, ele vai dizer assim, não servindo apenas quando são vistos, como agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não apenas como a homens. Hoje nós somos servos de Cristo. Eu não sou servo do meu patrão, eu sou servo do Deus vivo. Deus está cuidando de mim. Eu trabalho, eu recebo, mas quem cuida de nós é o Senhor. Se um dia me mandar embora, Deus vai continuar cuidando de mim, mas que não seja por um motivo errado. Para mim ser envergonhado de chegar na minha casa, já pensou? Chega na minha casa, fui mandado embora, por quê? Porque não fui trabalhar, enganei o patrão, olha que vergonha. Aí já vem lá o exemplo do pai para o filho. Teu filho te olhando e falando, pai, você foi mandado embora por causa disso. Uma coisa liga a outra, né? Não tem como fugir.
Sim, exatamente. Exatamente. E tudo que nós fizemos, temos que fazer como se fosse para Deus, irmãos. Independente. Se o lugar está ruim, ore a Deus para que Deus prepare um lugar melhor para você, né? Você vá. É isso. Né? Sabendo que cada um receberá do Senhor o que de bom fizer, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, procedam da mesma forma em relação a eles, deixando de lado as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus. E com ele não há acepção de pessoas. Ele vai falar também sobre os senhores, porque tinha senhores que também tinham escravos, senhores convertidos. Sejam bons patrões. Pode falar, Sandra. Interessante que lá em Isaías, ele já falava, né? Quando a luz viesse ao mundo, os gentios iriam beneficiar os cristãos. Né? São eles, né? Os patrão. Os gentios, eles iam beneficiar os cristãos. Sim. E hoje é o que eles fazem, né? Eles dão emprego, né? Continua até os dias de hoje, né? Sim. Mas por quê? Porque eles querem? Não. Porque Deus fez que fosse assim. Sim. Então, quando você negligencia um trabalho, ou qualquer que seja, meu patrão é um gentil, ele não entende nada daquilo, faz coisa errada. Para você não interessa. Sim. Você interessa tem que abrir. Faça tudo certinho. Que um dia pode ser que ele olhe. Sim. Que você é diferente. Exatamente. Agora, eu cansei de ver pessoas falando assim, olha, eu não alugo casa para crente. Vixe. Dói no coração. Dói o coração, mano. Dói no coração. Eu não alugo casa para crente não, de jeito nenhum. Por quê? Porque crente, olha, se alugou, ele não paga. É. Ele não paga e ainda quer se justificar na Bíblia. Né? Eu já ouvi isso aí também, cara. E não aluga mesmo. Antigamente era honra você arrumar um cara que fosse evangélico. Sim. Trabalhar. Mas chegou uma hora que o cara fala, que é essa igreja? Por quê? Porque não. Só dá trabalho, né? Só dá novidade. É isso mesmo. É isso mesmo. É interessante, tem um caso, para a gente encerrar a primeira parte aqui, tem um caso de servo e de senhor. Vocês lembram? A gente leu, nesse contexto de Efésios, lá no começo da introdução, a gente falou sobre eles, que eles estavam nesse momento com Paulo. Filemão, né? Você falou? Filemão, né? Isso. Porque quem é que estava com. Paulo manda de volta para ele lá, vocês lembram? Oi? Paulo vai mandar de volta, ele escreve a carta a Filemão, certo? Onésimo, né? Onésimo era um escravo, Filemão era o senhor, Onésimo um escravo. Ele foge, ele rouba o seu patrão e ele foge. E nessa fuga dele ele vai encontrar com quem? Apóstolo Paulo. Daí ele se converte. Daí o apóstolo Paulo, muito sábio, ele faz o quê? Não, eles precisam se reconciliar, porque Filemão tá bravo com esse cara. Se pegar esse cara vai arrancar a cabeça. E o Senhor, se pegasse o escravo naquele tempo fazendo coisa errada, ele podia, por lei, matar o servo, o escravo. Ele podia. O que ele faz? Ele pede para Onésimo voltar lá. Ele escreve uma carta a Filemão. Lê lá a carta de Filemão, é lindo, né? É um capítulo, se eu não me engano. Ele vai escrever para Filemão receber ele. Ele vai falar assim, e se ele fez alguma coisa, ele está devendo alguma coisa aí, coloca na minha conta. Né? Ele vai juntar, trazer esse relacionamento de volta entre o servo e o seu senhor. Filemão teve que ser um bom senhor, porque tinha que perdoar e receber de volta, por ser já um cristão. E Onésimo voltar lá, né, e trabalhar para estar junto com Filemão e os dois terem um bom relacionamento. Na verdade, Filemão tinha que ser muito calmo, né? Paulo, quem está devendo eu pago. Paulo vai pagar como? Ele estava preso, né? Não tinha nem condições. Meu que Paulo coloca ali, você tem que fazer e isso acabou. Né? Um relacionamento bom de Filemão e Onésimo, né? Então, tanto o patrão, se você for um dia patrão, né? Pode acontecer, de você se tornar um encarregado, um chefe, um patrão, isso pode acontecer com você, porque aconteceu com José. E ele honrou o Senhor em todos os momentos. Quando ele foi preso, quando ele foi governador, quando ele estava, ele honrou o seu Senhor, ele honrou o patrão dele quando ele não estava vendo, porque a mulher de Potifar queria deitar com ele. Ele não está vendo mesmo? Mas ele pensou em quem?
Esse é o exemplo que a gente tem que ter de servo. Entendeu? Não está aqui mesmo, a mulher está querendo aí, diz que, a Bíblia diz que, histórias, né, diz que ela era bem bonita, né? Atraente, estava toda querendo José. E ele também era bonito, né? Homem de confiança de Potifar, o que ele fez? Não, eu vou ser acusado por isso aqui, mas eu não vou fazer isso aqui, porque eu temo a Deus. Olha que maravilha, né? Então, e depois ele vendido pelos irmãos como escravo, ele honrou o Senhor, ele estava preso, ele honrou o Senhor. Então, assim, é um exemplo maravilhoso de José, Daniel também, Daniel que é um bom exemplo. Sim, Ele era o escritor do rei lá. Ele terminou a vida dele lá, mas sendo protegido do rei. sim, sendo fiel à autoridade, né? Então, isso é lindo demais, irmãos. Eu vou parar aqui. Se Deus permitir, semana que vem a gente entra nas armaduras, né? Vai entrar nas armaduras de Deus, tá? Então, esse é o relacionamento de servo. Falou sobre servos, sobre pais e filhos. Depois dê uma lida com calma aí. Vamos fazer uma oração, aí já vai fazer um restante da aula aí de